Ó Senhor Jesus, alinhe-nos, Senhor Jesus, na terra como é no céu, Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, alinhe a nossa adoração, a adoração do Espírito e a adoração da sala do trono, Senhor. Nós queremos cantar o que está sendo cantado na sala do trono. Nós queremos clamar o clamor do Espírito. E nós oramos, Senhor Jesus. Volte os nossos olhos à sua beleza. Seja o centro das nossas reuniões, o centro das nossas canções, o centro da nossa fascinação, Pai. Nós oramos, Senhor, assim como a sua beleza rege a adoração na sala do trono. Venha reger as nossas adorações na medida que nós contemplamos e somos conduzidos por afeições, por prazer e satisfação à sua beleza, Pai. Espírito de Deus, nos escolte às profundezas do Filho. Espírito de Deus, nos escolte ao conhecimento de Deus. Nos escolte a esquadrinhar a riqueza da sabedoria, do conhecimento, do entendimento do Altíssimo. Nós oramos, Senhor Jesus, que nós sejamos conduzidos como um povo a adorar ao Senhor na medida que nós contemplamos a sua face, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Abra os olhos, Senhor Jesus, da criança de colo ou a pessoa mais velha desse lugar, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus, como um só homem. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Desperta os que dormem, Senhor. Levanta dentre os mortos. Ilumine-nos com a sua luz para esclarecer os olhos do nosso entendimento, Senhor Jesus, para vermos a sua face. Nós queremos te ver. Nós queremos adorar na medida que te conhecemos e te contemplamos, Senhor Jesus. Assim como os seres viventes que têm olhos por detrás, por diante, por todo o corpo, te contemplam e adoram, nós queremos responder aquilo que estamos vendo, Senhor Jesus. Nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos te contemplar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Tomei o seu lugar. Bom dia, igreja. Bom dia. Deixa eu só... Antes da gente dar continuidade ao nosso culto, eu queria conhecer os nossos visitantes. Se você está nos visitando, faz assim para a gente te conhecer. Uau! Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Essa casa é de vocês, fiquem à vontade. Para quem não me conhece, acho que tem quase mais de um ano que eu não venho aqui. Misericórdia, né? Meu nome é Carlos, eu sou seu pastor. Sou pastor da igreja há um ano no Rio de Janeiro, sou casado com a Andressa. Faz assim, amor. Tá ali, minha esposa. E a gente está aqui para cultuar o Senhor com vocês. Estávamos com muita saudade de estar aqui reunidos com vocês, de participarmos desse ambiente de comunhão e relação com a presença de Deus juntos. Quero dizer que a gente está muito feliz de poder estar aqui. Eu também quero te convidar a ir no Rio, amém, gente? Amém. Quem aqui nunca foi no Rio de Janeiro? Olha só. Vamos lá, gente? Eu te garanto que você não vai ser assaltado, amém? Pelo menos na igreja, não.
Vai na fé e na coragem que vai dar certo. Tô zoando, reforçando estereótipos, ó. Mas vai lá, gente, conhecer a Igreja do Rio. E não só conhecer a Igreja do Rio, mas também desfrutar da cidade do Rio de Janeiro, na praia, descansar. É coisa boa, é coisa linda. E vai ser incrível receber vocês todos lá. Eu estou aqui e a gente vai dar continuidade à nossa série de pregações. Hoje nós vamos expor o capítulo 4 do livro de 1 João. Vocês estão gostando da série, gente? Está sendo bom? Está sendo muito bom. A gente tem falado no grupo do presbitério que é uma série que está entrando na história do ano. Acho que está sendo um marco assim para a nossa família, um divisor de águas em muitos aspectos nosso quanto igreja. Lá no Rio de Janeiro está acontecendo um reboliço por causa da luz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Está sendo um tempo muito bom, muito precioso, muita vida de Deus. Eu creio que é o que o Senhor Jesus está fazendo na nossa família. Amém, gente? Então, é muito importante que todos vocês sejam violentos para entrar naquilo que Jesus está nos propondo quanto igreja. Crescermos na verdadeira comunhão, crescermos em sermos vulneráveis, em andarmos na luz, em permitirmos com que a nossa comunhão ela não seja vazia, mas que ela seja profunda uns nos outros e o nosso senso de comunidade cresça para que nós abrimos espaço para Deus crescer no nosso meio. Então, na medida que nós andamos nessa revelação, é como se nós estivéssemos alargando as nossas estruturas para receber mais de Deus. Eu quero mais de Deus, você quer mais de Deus? Então, vamos ser violentos para abrir espaço para Deus na nossa casa. Então, abre aí comigo, 1 João, capítulo 4. Eu acredito que essa mensagem ela vai ser muito simples e sucinta. Eu falei a mesma coisa lá em Curitiba e preguei 1h30. Mas não, vai dar certo, dessa vez é verdade. Vai ser sucinto, objetivo. Nós, no último sermão, falamos sobre o grande amor de Deus, a distinção, né, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, e sobre nós amarmos os nossos irmãos e sermos responsáveis por nossos irmãos, amém, gente? Nós somos sim tutores uns dos outros e, na medida que nós recebemos o amor de Deus, né? O apóstolo João, ele compara, né? Na verdade, ele condiciona o amor como uma expressão de salvação. Então, se você ama, você é salvo. Se você não ama, você não é salvo. Se você ama, você é filho de Deus. Se você não ama, você é filho do diabo. É isso. As escrituras são muito enfáticas em trazer essa realidade. E é literalmente um lugar onde o nosso amor ele se torna um amor responsável. Então, eu sou responsável pelo Ícaro, eu sou responsável pela vida dele, pela santidade, pelo crescimento e maturidade. Então, nós somos tutores uns dos outros. Então, é como se dentro das nossas comunidades, nós experimentássemos de um amor uns pelos outros, um amor fraterno, que ele não é somente de palavras, mas ele é de verdade. É um amor responsável, é olhar pelo meu irmão e eu olhar para ele e eu me sentir responsável por ele. E eu gosto muito de fazer esse paralelo com Hebreus capítulo 2, porque quando o autor aos Hebreus vem falando sobre nós sermos, sobre Jesus ter nos conduzido ao lugar de se nos tornarmos filhos de Deus, e aí diz que Jesus ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E quando o autor de Hebreus, quando ele utiliza textos para citar que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, ele tem uns textos que ele fala assim, eu estou aqui e os irmãos, eu não tenho vergonha de chamar de irmãos. E aí, no outro texto ele diz, e eu estou aqui com os filhos que Deus me deu. Então é como se não houvesse diferença e não houvesse problema em Jesus em nos chamar de irmãos e nos chamar de filhos. E é exatamente esse amor que eu creio que precisa haver nas nossas comunidades. Porque quando nós falamos sobre amor fraterno, nós estamos falando sobre nós não termos vergonha de olhar um para o outro e falar que nós somos irmãos. É não nos envergonharmos de sermos parte um do outro. Mas ao mesmo tempo,
nós temos um amor que se parece com o amor do Pai, que nós não temos problema de olhar para o outro e nos sentir responsáveis. Então, eu não tenho problema de tratar o meu irmão como se fosse o meu filho. Então, é como se dentro das nossas comunidades houvesse uma expressão de amor paterno e amor fraterno nas nossas relações. Nós precisamos olhar uns para os outros como irmãos, mas também precisamos olhar uns para os outros como filhos, no sentido de ser responsável por alguém. Vocês estão aqui comigo, gente? Então, as nossas relações, meus irmãos, aquele que faz parte das nossas comunidades, aquele que entra nas nossas relações, vai lá, entra no nosso 242, começa a participar da comunhão, ele precisa se sentir amado, ele precisa receber um amor, como se ele estivesse recebendo o amor de um irmão. Na mesma medida, ele precisa se sentir como se ele estivesse recebendo o amor de um pai. Vocês estão aqui comigo, gente? Nós não estamos falando sobre entrarmos na brincadeira da casinha, não, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos falando sobre nós amarmos como Deus ama. Porque o padrão de amor é Deus. Então é sobre você olhar o seu irmão e você não ter problema de chamar ele de irmão. Da mesma medida, você não tem problema de cuidar dele como você cuidaria do seu filho. Ser responsável pelo crescimento dele como você, como um pai. Quem é pai? Olha aí, ó. Como um pai, você é responsável pelo seu filho, você precisa ser responsável pelos seus irmãos. Isso é muito forte porque isso expressa comunidades de filhos de Deus. Aqueles que são como uma janela, uma fonte de expressão de amor de Deus. E o amor de Deus é assim, meus irmãos, o amor de Deus, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos, e Ele também não tem nenhum problema em nos chamar de filhos. Nós precisamos nos amar dessa forma. Vamos ler aqui, João 4:1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem que os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo, aleluia. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Só até aqui. Aqui, nesse início, o apóstolo João, ele continua a reforçar a distinção dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos deste século, os filhos dessa era. E acredito eu que todos nós já estejamos bem fundamentados no nosso entendimento, e ainda mais nesse período onde nós estamos expondo o livro de 1 João, que não existe outra situação, não existe um meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem como você estar num limbo, não tem um outro lugar ali para que você esteja, uma outra condição. E essa realidade, ela nos atravessa com uma violência muito grande, de que as nossas obras revelam a nossa paternidade. Então, a forma como a gente se move revela de quem a gente é filho. Não é o que a gente fala, é como a gente se move. Qual é a nossa vida, qual é a forma como nós construímos a verdade que nós recebemos. E aqui, o apóstolo João, ele continua trazendo esse lugar, porque nós falamos na primeira pregação, no primeiro sermão, que uma das ênfases do apóstolo João em escrever essa carta, além de zelar pela comunhão e ensinar que o meio para viver comunhão é andar na luz, é para combater heresias do gnosticismo, que trazia uma ideia de que tudo aquilo que era matéria era ruim, e por tudo ser matéria, ser ruim, nós não precisamos responder pelos nossos pecados, pelos nossos atos. Então, nós podemos pecar deliberadamente e entender que precisamos crescer no interior do Espírito.
e nós pecamos deliberadamente, não tem problema. Você não precisa confessar os seus pecados, você não precisa se arrepender das suas obras, você não precisa se purificar, porque o que é importante é o seu espírito. Isso é uma heresia. Só que aqui, o apóstolo João, ele continua trazendo esses contrapontos a essa heresia do gnosticismo, porque nem tudo que é explicitamente mentira, a heresia não é apenas coisas que são explicitamente mentiras. É como se as heresias, elas pudessem ser maquiadas, elas pudessem ser misturadas. Então, existe um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de mentira ali, um pouquinho de coisinhas boas aqui, um pouquinho de coisinhas ruins ali. E esse é o lugar mais perigoso para nós, quanto igreja, porque se nós apenas recebemos tudo, nós vamos sendo contaminados, e se nós nos tornamos misturados, nós não nos parecemos com os filhos de Deus. E se nós estamos misturados, nós não somos filhos de Deus, nós estamos filhos do diabo. Não existe um meio termo. Então aqui o apóstolo João, ele fala, não deem crédito. Ou seja, é um povo que precisa assumir uma postura de não receber tudo que ouve abertamente. E quando ele diz aqui, vocês estão aqui comigo, gente? Aleluia, glória a Deus. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus todo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Então, ele começa a trazer um peso, ele fazendo esse paralelo de espíritos, né? Como se os filhos de Deus procedessem do Espírito da verdade, os filhos do diabo procedessem de um espírito de mentira. E quando ele traz aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, então ele começa a trazer um peso para esses espíritos, uma relação de ensino. Então é exatamente para que esse povo, esses irmãos que estão recebendo essa carta, não recebessem qualquer ensino, não recebessem qualquer palavra que fosse dita a eles. Então é literalmente sobre preparar um povo para que não seja um povo acrítico, um povo que não critique aquilo que recebe, aquilo que ouve, um povo que não tem maturidade para discernir, para entender aquilo que procede de Deus e o que não procede de Deus. E às vezes, meu irmão, nós dizemos, Jesus Cristo veio em carne, só que esse confessar, ele é muito mais profundo do que apenas umas palavras ditas, mas é quando a vida confessa que Jesus Cristo veio em carne. A vida confessa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, que ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Então é sobre um lugar onde nós não apenas recebemos de palavras, mas nós começamos a receber de vida um do outro. E quando nós falamos sobre essa recepção, né? Tipo, esse lugar de receber de vida, nós não estamos falando apenas de pessoas que estão em lugar de pregação ou ensino. Nós estamos falando do nosso contexto de comunidade, do nosso meio. Nós não podemos ser conduzidos a estilos de vida dessa era, no sentido onde nós não discernimos aquilo que está sendo comunicado a nós, onde nós não percebemos se aquilo realmente procede de Deus ou não procede de Deus. Porque, meu irmão, tudo aquilo que nas nossas conversas, nas nossas relações, ontem o Cantarino falou sobre isso e foi muito pontual. Porque muitas das vezes nós ouvimos coisas e nós deixamos de perceber que tudo que nós falamos no nosso contexto, quando é do Espírito de Deus, produz vida. Mas se não produz vida, é do diabo. Se nas nossas conversas você sai envenenado e não purificado, isso não é o Espírito de Deus. Se naquilo que nós ouvimos uns dos outros, nas nossas conversas, no nosso tempo junto, não produz purificação, amor, isso não é o Espírito de Deus. Então nós precisamos nos tornar um povo que discerne tanto os ensinos, como as nossas relações, como a mesa que nós temos, o lugar de relacionamento que nós estamos.
Então é como se o apóstolo João estivesse dizendo: vocês precisam discernir o espírito que procede de Deus e o espírito que procede do diabo. Se as coisas que nós conversamos, compartilhamos, não produz vida, isso não é Deus. O Cantarino até falou um exemplo: se alguém te traz alguma coisa, uma fofoca, ou sabe aquela coisinha, sabe, né? Acho que já pregaram sobre isso aqui também. Aquelas fofoquinhas do diabo que tem no meio da igreja. Se você ouve alguma coisa e aquilo não produz pureza, amor, isso não é o Espírito de Deus. Então todos nós precisamos ser cheios desse lugar. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Não deem crédito a qualquer coisa. Isso fala tanto no lugar de ensino, isso fala no lugar de relação, isso fala no lugar de vida. Sobre uma ênfase que o apóstolo João está trazendo. Nós entendemos que não existe filho de outra coisa. Ou tu é filho de Deus ou filho do diabo. Então nós, que somos filhos de Deus, precisamos crescer em discernimento. E esse discernimento, ele precisa ser convicto a ponto de você, ao receber algo que você discerne que não é do Espírito de Deus, você ser violento para cortar isso, para confrontar. Olha, você não está produzindo vida. Porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não estamos aquém ao pecado do irmão. Gente, é a primeira vez que eu estou usando óculos pregando assim. Fica molhado, né? Misericórdia. É osso, né? Gente, eu vou contar. Eu estava lá em casa. Aí eu abri lá, agora estou com plano de saúde, ó, coisa linda. Aí eu abri, tinha nada para fazer, nunca fui, vou lá. Aí cheguei lá, tem 1,5 de astigmatismo. Aí tive que fazer um óculos. Aí eu falei assim: caraca, eu não vi a vida como ela é. Agora eu estou vendo a vida. Vocês estão aqui comigo, gente? Então, e aí ele começa a falar sobre... Gente, a gente precisa entender que essa carta, ela é um contexto completo. Então, assim como no capítulo 3, o apóstolo João está trazendo uma ênfase, ele traz uma ênfase, né? Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Ele traz um peso dos últimos dias. Então, esse lugar de discernimento, meu irmão, também tem a ver com o tempo do fim. Se nós somos uma igreja que canta Maranata, uma igreja escatológica, uma igreja que tem um entendimento de que nós estaremos aqui num tempo de tribulação, no tempo de princípio das dores, né, como nós já estamos inseridos e isso vai aumentando cada vez mais, nós sabemos que virão falsos profetas, nós sabemos que virão falsos mestres, e nós sabemos que no nosso meio já há espírito de anticristo. Então a gente precisa estar atento, discernindo os espíritos, porque, gente, aquilo que vem de Deus produz amor. Se você ouve o erro do seu irmão e aquilo não produz amor em você, ou misericórdia, ou compaixão, aquilo ali não vem de Deus. Então, a primeira coisa aqui que o apóstolo João começa a trazer é exatamente essa realidade de que nós não nos movemos como o mundo se move. Nós não somos filhos desse século. Nós não somos filhos dessa era. Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos de Deus. Nós fomos gerados em Deus. Nós somos filhos que têm participação comum de carne e sangue. Aleluia, igreja. Então nós não devemos nos mover como o mundo se move. Então por isso nós precisamos ser cheios de discernimento. Tanto no nosso tempo de agora como no tempo por vir. Nós precisamos receber discernimento das nossas relações, discernimento daquilo que nós estamos experimentando em comunidade, não só em comunidade, mas também com a nossa relação com o mundo, para sabermos aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. As misturas e aquilo que é verdadeiro, é puro, é santo. E nós precisamos ser zelosos por aquilo que é santo e puro.
Então nós somos responsáveis por manter a nossa mesa pura, as nossas relações santas. Nós somos responsáveis para que as nossas conversas produzam vida um no outro. Não é responsabilidade minha quanto pastor, não é responsabilidade da liderança, não é responsabilidade do Matos, do Henrique, do Davi, não é responsabilidade de nenhum homem em específico, é uma responsabilidade nossa. Porque nós não somos como Caim. Amém, igreja? Então ele vem dizendo no versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. Vamos agora, eu quero ler aqui uma frase de Stott. Diz assim: não deis crédito a qualquer espírito. Indica que os leitores de João eram propensos a aceitar sem crítica todo o ensino que parecesse dado por inspiração. Era preciso mostrar-lhes que identificar o sobrenatural como divino é um erro perigoso. Agora vamos seguir aqui para o versículo 7. Vamos ler juntos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Repete comigo, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Depois de expor questões cotidianas e perigosas no meio de uma relação comunitária e uma relação com o mundo, uma igreja que está inserida dentro de um contexto de sociedade, o apóstolo João, ele começa a reforçar coisas que ele já havia dito. Então a gente vê essa ênfase do apóstolo João em trazer aqueles irmãos que estavam lendo e recebendo essa carta por amor a Deus, por amor de Deus. Então a gente vê isso se repetindo nos outros capítulos, e aqui ele faz novamente. E quando o apóstolo João traz essa ênfase de novo, e assim como ele traz a ênfase no início do capítulo 1, falando sobre andar na luz, ele estabelece um padrão de luz, né? Não é o padrão de luz que nós estamos aqui, não é o padrão de luz do sol, é o padrão de Deus, porque Deus é luz. Então ele diz, vocês devem andar na luz porque Deus é luz. E aqui novamente ele traz a mesma ênfase, e ele fala, vocês devem amar uns aos outros porque Deus é amor. Então se nós estamos em Deus, nós devemos amar. Então, assim como Deus é luz, Deus é amor. Então a luz não está desassociada do amor de Deus. E o amor não está desassociado da luz. Porque Deus é luz e Deus é amor. Se nós andamos na luz, nós andamos em amor. Então a luz não produz ódio. A luz não produz ressentimento. A luz não produz acusação. A luz não produz medo. Deus é luz e Deus é amor. O nosso padrão de luz, Deus. O nosso padrão de amor, Deus. Assim como Ele é luz, nós devemos ser luz. Assim como Ele é amor, nós devemos ser amor. Nós devemos amar como Ele nos amou. Então, quando nós entendemos que o apóstolo João ele está trazendo uma régua alta para os seus mandamentos, né, para os seus ensinos, nós começamos a perceber que os ensinos, esses ensinos de João, eles não são optativos, não é facultativo.
Não é facultativo viver na luz se você é filho de Deus. Não é facultativo amar o seu irmão se você é filho de Deus. São ordens, é imperativo. Não tem como desassociar. A luz de Deus é o amor de Deus. Então, se nós andamos na luz, se nós estamos em Deus, nós andamos na luz. Se nós estamos em Deus, nós andamos em amor. E essas mesmas coisas não estão desassociadas. Elas, na verdade, se complementam, elas se apontam para a mesma coisa. Por isso, meus irmãos, nós não podemos permitir com que a nossa relação com Deus seja uma relação onde nós ainda temos um controle da nossa vida, onde nós ainda deixamos que a nossa carne, o nosso pecado, possa governar a forma como nós nos movemos, dizendo que talvez eu não precise amar esse irmão que está aqui, ou talvez esse pecado aqui eu não preciso trazer à luz, ou talvez esse sentimento que eu tenho eu não preciso expor à luz. Não existe essa interação se nós somos filhos de Deus. Na verdade, essas ações que nós temos de ser fiéis à luz, ao amor de Deus, é aquilo que demonstra que nós estamos em Deus, que demonstra que nós somos filhos de Deus. Então o apóstolo João, ele começa a trazer novamente isso. E quando ele começa a trazer isso, ele fala de um lugar onde Deus é luz, Deus é amor, e aonde nós temos o amor fraterno como uma identidade, como uma marca, como uma expressão. Estou suando pra caramba, né? Vocês estão vendo? Misericórdia por mim aí. Uma marca de que nós somos filhos de Deus. Eu queria reforçar isso hoje. Se você não anda na luz, você não é filho de Deus. Se você não ama o seu irmão, você não é filho de Deus. Se existe ódio no seu coração, você não é filho de Deus. Nós precisamos nos arrepender e permitir com que as verdades de Deus, o conhecimento de Deus, produza vida em nós. Amém, gente? E aí, ele vem trazendo esse lugar, porque Deus é amor. E ele trata como se o que nos mostra que Deus é amor é o sacrifício do Filho. É como se ele falasse: Deus é amor. Só que se nós não tivéssemos conhecimento da vinda do Filho de Deus, ter aberto mão da sua glória, se feito servo, ser se entregado, ter morrido na cruz por nós. Se nós não tivéssemos clareza do Evangelho, clareza da mensagem da cruz, é como se o amor de Deus fosse ainda subjetivo para nós. Mas quando nós começamos a desdobrar a mensagem do Evangelho e começamos a olhar que o Filho de Deus, o Filho unigênito, veio ao mundo, que Deus enviou o seu Filho, nós começamos a permitir com que o amor de Deus se torne palpável. Então o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, traz para nós concretização do amor de Deus. Por isso que eu tenho sido muito ministrado pelo Espírito nesse tempo e eu tenho sido muito tocado pela mensagem do Evangelho novamente e novamente. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, traz concretização. É como se nós começássemos a tocar no amor de Deus. Quando nós somos lembrados da mensagem da cruz e somos lembrados do sacrifício do Filho, nós começamos a experimentar de fato do amor de Deus. Então, infelizmente, nós estamos
sendo conduzidos por nós mesmos a um lugar onde nós estamos abandonando a mensagem do Evangelho. Onde nós achamos que a mensagem da cruz, ela é para o perdido. Ou a profundidade, ou se debruçar no sacrifício do Filho, fosse uma coisa para aqueles que é como se fosse um leite espiritual. Então nós entramos em profundidade em coisas que são paralelas à cruz, e nós esquecemos de nos aprofundar na mensagem da cruz e no poder da ressurreição. Só que quando nós nos perdemos na mensagem do Evangelho, nós começamos a perder o amor de Deus. Porque quando eu sou esclarecido da cruz, eu sou esclarecido da minha miséria. Eu sou esclarecido de que eu não fiz nada para que Deus pudesse me salvar. Mas eu fui salvo por amor. E quando nós mantemos essa mensagem viva nos nossos corações, vocês estão aqui comigo, gente? Quando nós mantemos o Evangelho queimando dentro de nós, o Evangelho vivo nas nossas relações como igreja, nós começamos a olhar o outro como Deus olha. Então a verdade do apóstolo João, ela não é distante para aqueles que receberam o Evangelho. Por isso, meus irmãos, eu queria trazer essa ênfase a nós. Deus é amor. Mas o amor de Deus se manifestou na cruz. E se nós, como igreja, formos nos atentar a tudo aquilo que está paralelo à mensagem da cruz e esquecermos constantemente da alegria e da felicidade, da bem-aventurança, da boa notícia, nós vamos perder o amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifestou em Deus ter enviado seu Filho. E eu queria que nós rapidamente abríssemos em Isaías 53. Para a gente esse capítulo, ele diz a respeito de uma profecia acerca do sacrifício do Senhor Jesus. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E essa profecia, ela traz ênfase à crucificação e à ressurreição do Senhor. Vamos ler Isaías 53, verso 1. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá os despojos. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Uau! Sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O enredo da salvação, o enredo da cruz, meus irmãos, não teve nenhuma influência nossa. Nós não somos protagonistas em nada na mensagem da cruz. Quem foi transpassado foi Ele. Quem foi ferido foi Ele. Quem foi como uma ovelha muda foi Ele. Meu irmão, nós não fizemos nada para que pudéssemos receber uma nova vida. Não foi sobre a nossa capacidade, não foi sobre as nossas habilidades, não foi pela nossa intensidade, não é pela nossa habilidade manual ou conhecimento individual. Tudo que nós recebemos de Deus, meus irmãos, foi por amor. Jesus morreu na cruz. E esse texto ele narra todo o enredo da crucificação. Por amor. Deus nos amou. E meus irmãos, esse amor de Deus precisa nos trazer segurança em quem nós somos e em quem Deus é. Então, quando nós entendemos esse lugar do amor de Deus, nós percebemos que nós amamos, não porque nós somos bons, mas porque Ele nos amou. Então é um homem, uma mulher que tem a mensagem da cruz, a suficiência do Evangelho bem colocada no seu coração, entende que tudo aquilo que experimenta não é pela sua habilidade ou capacidade, mas é pelo poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele diz porque o Evangelho é poder para a salvação. Cristo ter ressuscitado, Ele ser a boa notícia, a esperança que tirou o pecado do mundo, que nos colocou em Deus, nos colocou sentado à mesa do Pai. Cristo ser isso nos faz perceber que nós somos miseráveis. Nós éramos, eu sempre gosto de dizer isso, usar essa citação. Nós éramos pecadores na mão de um Deus irado. E aí quando nós recebemos a mensagem da cruz, o sacrifício de Deus, eu não fiz nada para merecer, mas Ele me salvou. E na medida que eu recebo esse lugar, meu irmão, eu não tenho espaço para ressentimento, porque eu amo, porque Ele me amou. Eu sou misericordioso, porque eu recebi misericórdia. Eu sou responsável, porque eu experimentei isso dEle. A suficiência do Evangelho precisa ser o fundamento de tudo que nós fazemos quanto igreja. O Evangelho é suficiente para os pequenos grupos, o Evangelho é suficiente... Obrigado. O Evangelho é suficiente... O diácono, trabalha. O Evangelho é suficiente, meu irmão, para as nossas relações. O Evangelho é suficiente para andarmos na luz. O Evangelho é suficiente para sermos vulneráveis. O Evangelho é suficiente para que nós não tenhamos problema em sermos traídos.
Uma igreja que mantém o evangelho vivo e aceso é uma igreja que expressa essa carta de 1 João de forma muito fluida, porque é uma igreja que tem um evangelho, que tem a suficiência do evangelho, que tem a manifestação do amor de Deus viva dentro. Então é uma igreja que tem acesa a alegria da salvação. Vocês estão aqui, gente? Vamos continuar. Vamos ler o versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Uau! E aqui, meus irmãos, trazendo o fio do enredo da nossa salvação, da crucificação, o apóstolo João, ele continua trazendo essa ênfase de que a mensagem do evangelho é o combustível para vivermos esses princípios. Porque quando nós perdemos o evangelho, nós perdemos o amor de Deus. Se nós perdemos o amor de Deus, nós perdemos o amor uns pelos outros. Se nós perdemos o amor uns pelos outros, nós cultivamos ódio do nosso coração. Então nós começamos a ser um povo que não recebe o Espírito de Deus, porque, meu irmão, Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou para que você saísse de uma natureza pecaminosa e caída e recebesse o Espírito de adoção que clama Abba Pai. Ele morreu na cruz, meu irmão, para te lavar dos seus pecados e te propiciar novamente diante do Pai. Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou para que você pudesse ser livre dos seus pecados. Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou para que você fosse livre da orfandade. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que você saísse de uma condição de andar sozinho e começasse a sentar na mesa de Deus. Jesus morreu na cruz para que você deixasse de ser inimigo de Deus e se tornasse amigo de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de reconciliação, restauração, vida, paz, alegria. E meus irmãos, quando nós recebemos o evangelho, a mensagem de que eu não fiz nada, mas ele me salvou. Eu não fiz nada, mas ele reconciliou junto ao Pai. Meu irmão, eu sou cheio de dependência dele. Então não sou eu que me santifico, é ele que me santifica. Não sou eu que me purifico, é ele que me purifica. Não sou eu que eu não aprendo a amar a Deus pelas minhas forças, ele me ensina a amar a ele. Então, meus irmãos, nós começamos a ser um povo que tem amor de Deus no meio da congregação e das relações. Porque se Deus me mudou, eu sendo miserável, eu não fiz nada para merecer isso, Deus pode mudar o meu irmão. Se Deus me salvou, eu sendo o pior dos pecadores. O que é o pecado do meu irmão? O que é o erro do meu irmão? O que é a imaturidade do meu irmão? Meu irmão, a falta do evangelho produz um povo egoísta. A falta do evangelho produz um povo que não é fraco. Um povo que tem zelo da reputação.
um povo que quer se mostrar suficiente, um povo que quer se mostrar forte, um povo que não tem a vulnerabilidade nas fraquezas. Mas eu me fascino quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre aquela parte que ele diz sobre o espinho da carne. E aí a gente traz a ênfase, que é o espinho da carne de Paulo. E a gente debate teologicamente e vai e fica rodeando algo que a Bíblia é rasa e perde a profundidade da mensagem. Porque o apóstolo Paulo estava comunicando sobre o espinho da carne para dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas dele. Nós nos tornamos um povo com muitas respostas teológicas e fraco de evangelho. Fraco de poder. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, meu irmão. Uma igreja que tem o evangelho não tem problema em mostrar a mão mirrada. Porque nós somos uma reunião de miseráveis. Nós somos um ajuntamento de pessoas que dependem de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós mantemos a mensagem do evangelho, a suficiência do evangelho dentro do nosso coração, dentro das nossas relações, dentro dos nossos olhares, nós olharmos os nossos irmãos, é como se nós tivéssemos uma lente do evangelho para olhar para o meu irmão. E aí, ao mesmo tempo que esse evangelho traz vida para as nossas relações, esse mesmo evangelho tira o sentimento do pecado. Qual é o sentimento do pecado? Quando Adão e Eva pecam e eles se veem nus, eles se escondem de Deus. Ou seja, eles são cheios de vergonha e de medo de Deus. Ou seja, meu irmão, a vergonha e o medo não é um sentimento gerado por Deus. A vergonha e o medo é um sentimento gerado pelo pecado. Em Deus não há medo. Em Deus não há vergonha. Então nós não temos vergonha das nossas fraquezas. Nós não temos vergonha da nossa miséria. Porque quando nós temos a mensagem do evangelho viva em nós, que é o verdadeiro amor de Deus, o grande amor de Deus, essa mensagem, esse amor lança fora o medo. Então, meus irmãos, o evangelho, a narrativa do evangelho, o poder de Deus, precisa tirar o medo das nossas relações. E aqui ele diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, pelo fato de termos o Espírito. O Espírito de Deus é o próprio Deus dentro de nós. É o Espírito de adoção. E meus irmãos, cara, a adoção de Deus é algo muito poderoso. Desculpa, amor, mas eu e a Andressa, a gente está adotando. Vou explanar. A gente está no processo de adoção. Está sendo... a gente está no final, no processo final da nossa habilitação, para quem conhece aí, no processo de psicólogo, assistente social e tudo mais, e na nossa casa e tudo mais, para que a gente possa esperar nosso filho aparecer aí em algum lugar. E nesse processo de adoção, é um processo que a gente está aprendendo muito, né? A gente está aprendendo sobre como é o processo de adoção. A gente está aprendendo sobre qual é a realidade de você adotar uma criança maior. E a gente quer adotar uma criança maior. E toda vez que eu ouço, né, tipo, a psicóloga ou alguém que é para a gente ouvir, para aprender um pouco mais sobre o processo de adoção, eu fico muito atingido. Porque o processo de adoção, ele é muito forte, porque
é uma criança que está em uma situação de vulnerabilidade ali, que está destruída da família dela. E na medida que ela é adotada, ela começa o processo de aproximação, ela começa a ter relacionamento com aqueles pais, por meio da adoção. E no final daquele processo, ela recebe uma certidão de nascimento. É uma certidão de nascimento. Não existe guarda do fim do processo de adoção. Ela não recebe uma guarda definitiva, não é guarda definitiva. Ela recebe uma certidão de nascimento. É como se ela estivesse nascendo daquela família que adotou. Ela recebe o direito de um filho. E nesse processo, está sendo assim, muito forte para nós, aqui dentro. Mesmo que a gente nem conhece a criança, nem sabe de onde, como é que vai ser, não sabe nada ainda. Mas estar nesse processo está sendo muito forte, porque o nosso coração está sendo muito atingido sobre o peso da adoção. E é muito forte você pensar que alguém que estava destituído de um ambiente familiar é reinserido no ambiente familiar, e não só reinserido, mas ele recebe o direito de um filho biológico. Ele recebe uma certidão com o nome dos pais, avós, coisas que antes não tinha. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas a adoção de Deus é mais profunda ainda. Então, na medida que a gente está vendo o processo de adoção, e isso está me atingindo, eu sempre lembro que a adoção de Deus é mais forte, porque eu era essa condição de alguém destituído do ambiente familiar. Nós estávamos destituídos do ambiente familiar. Nós não éramos filhos de Deus, meu irmão. Nós nos tornamos criaturas de Deus. Mas a adoção de Deus não é apenas uma reinserção ao ambiente familiar. Ele não te dá apenas uma certidão de nascimento, mas ele te gera dentro dele. Nós fomos gerados dentro de Deus. E o ser gerado dentro de Deus, meu irmão, fala sobre nós termos a carne de Deus, o sangue de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas nós somos filhos de Deus. E esse lugar de ser filho de Deus, meu irmão, precisa gerar em nós eu sou filho, eu não preciso ter medo, porque eu fui adotado. E não somente uma adoção que me reinseriu em um ambiente de família, mas eu fui gerado em Deus. Eu tenho sangue de Deus, eu tenho carne de Deus. Eu não preciso ter medo dos meus erros, das minhas falhas. Nisso conhecemos que permanecemos nele, na medida que entendemos que ele deu o seu Espírito a nós. E dentro de nós tem um Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito que testifica com o nosso que nós somos filhos nos coloca na condição de filhos legítimos. Dentro dos filhos de Deus não pode haver os mesmos sentimentos que encheram Adão e Eva. Os filhos de Deus não se escondem de Deus. O filho de Deus não tem vergonha. Vocês estão aí comigo, gente? O verdadeiro amor lança fora o medo. Os filhos de Deus não têm medo de se relacionar. Os filhos de Deus não têm medo de luz. Os filhos de Deus não têm medo de exposição. Os filhos de Deus não têm medo de perder coisas. Os filhos de Deus não têm medo da morte. Porque, meu irmão, na medida que nós entendemos que nós somos filhos, nós nos tornamos seguros em Deus. Meu irmão, a mensagem do Evangelho te traz segurança. Você não precisa ser cheio de crise de orfandade, você é filho. Você não precisa ser cheio de crise de insegurança, de vai ser rejeitado, ou eles vão me largar de novo. Não, você é filho, meu irmão. Deus te colocou na mesa dele, ele te enxertou. Se você é filho, ele não vai te rejeitar. Precisamos mandar o medo embora, a vergonha embora, a insegurança embora. Porque, meu irmão, nós somos travados em muitas coisas por causa do medo.
Nós não avançamos em Deus porque nós estamos com medo. Nós não crescemos em coisas que Deus já nos esticava porque nós temos medo, porque nós temos insegurança. Mas, meus irmãos, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Os filhos de Deus não têm medo. Repete comigo, os filhos de Deus não têm medo. Aleluia. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E quando a gente é cheio da segurança do nosso lugar de filho, que nós temos o Espírito de Deus, nós precisamos andar em poder. Ser filho de Deus é poder de Deus, é poder. Andar como filho é andar em poder. Em algum lugar aqui, Senhor Jesus, está afetado. Ele traz novamente a ênfase dos últimos dias em relação ao dia do juízo, onde nós temos segurança. O apóstolo João, ele traz essa segurança, onde nós mantemos a nossa confiança nele, porque nós somos filhos. Então, os filhos de Deus, ele não tem medo da tribulação, os filhos de Deus não têm medo do juízo. Muito pelo contrário, eles se alegram. Então, em nós, que somos filhos, o tempo do fim não produz medo, mas produz alegria, celebração. Abre comigo em Romanos 8. Tudo bem a gente ler bastante? Vamos ler o versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus. Uau. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e que não diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, somos como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarão do corpo certamente viverão. Mortificar os feitos do corpo certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vá comigo agora para o versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Meu irmão, se você recebe o Senhor, se você recebeu o Espírito de Deus, nada pode se separar dele. Nada pode se separar do amor de Deus. Não tem por que ter medo. Não tem por que ter insegurança. Não tem por que ter orfandade. Não tem por que ter vergonha. Você é perdoado. Você é amado por Deus. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar de qualquer iniquidade. E não somente é poderoso para te purificar, para nos purificar. O sangue de Jesus, o sacrifício do Filho, o amor de Deus, é a âncora. Cristo é a âncora das nossas almas. Se nós recebemos Cristo, nós estamos em Deus. Então, meus irmãos, esse é o tempo de nós mandarmos o medo embora do nosso meio. Precisamos ser cheios de temor de Deus, mas nós não podemos ser cheios de medo. Precisamos manter o Evangelho aceso nas nossas relações, no nosso meio, no nosso contexto. O Evangelho é suficiente, nós não podemos perder o Evangelho. Homens que têm sido expostos, que têm caído da graça de Deus, passado do Evangelho, são homens que perderam a simplicidade da mensagem, o andar na luz, a comunhão, a vida, abrir mão da sua reputação, da sua imagem, e entender que nada pode te separar de Deus. E meus irmãos, nós estamos aqui para ver uma vida de coram Deo, uma vida diante da face de Deus. Aqueles que têm o Espírito de Deus não têm medo do dia do juízo, porque eles não estão aqui vivendo uma vida para que o outro irmão veja a vida dele, mas é para que Deus veja a vida dele, para que Deus se agrade, para que o Filho receba a recompensa do seu trabalho através de nós. Então, meus irmãos, na medida que nós entendemos isso, nós começamos a ser cheios desse lugar do amor que lança o medo fora. E aí nós somos aperfeiçoados nesse amor.
E na medida que nós amamos a Deus, nós amamos uns aos outros, porque não tem como nós recebermos essa mensagem e não amarmos o nosso irmão. Na verdade, o nosso irmão é a nossa oportunidade de expressar a nossa fidelidade de Deus, o nosso amor a Deus. Então, na medida que nós amamos uns aos outros, nós experimentamos da oportunidade de expressar o nosso amor a Deus. Porque não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Então o Evangelho, ele começa a nos mexer por dentro, mexer nas nossas afeições, mexer nas nossas percepções, nossos pensamentos uns pelos outros. Nós começamos a ser cheios de misericórdia, cheios de intercessão, cheios de entendimento de que nós somos fracos. Todos nós estamos suscetíveis a errar. Mas na medida que nós recebemos esse lugar que nós somos fracos e suscetíveis a errar, nós também somos homens e mulheres que o poder de Deus, ele é suficiente para nos transformar, independente do que nós tenhamos feito. Então nos tornamos uma casa de misericórdia, nós nos tornamos uma casa de amor de Deus, uma casa de compaixão, uma casa que a misericórdia triunfa sobre o juízo, uma casa de pureza, uma casa de amor, uma casa de filhos, seguros, convictos. Então, meus irmãos, eu quero te convidar nessa noite. Nossa. Lá no Rio não tem culto de manhã, então culto para mim é noite. Eu quero te convidar nessa manhã a se arrepender da sua orfandade. Se arrepender por ainda achar que algo pode te separar do amor de Deus. Meu irmão, nada pode te separar do amor de Deus. Ele é a propiciação dos nossos pecados, meu irmão. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. De verdade, eu quero que a gente hoje permita com que ondas do amor de Deus nos atravessem e tire o medo de dentro de nós, tire a vergonha de dentro de nós, a orfandade, a insegurança. Eu queria trazer essa ênfase para nós. É um tempo de nós sermos lavados pelo amor de Deus. É um tempo de nós sermos lavados e sermos cheios da segurança que os filhos de Deus têm. Então, vamos permitir com que Deus possa nos renovar no Evangelho. Deus possa nos renovar no seu amor. E na medida que nós somos renovados no amor de Deus, nós cultivamos o Evangelho e o amor de Deus no nosso meio, nas nossas relações, na nossa comunhão. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé. Eu tenho por mim que essa simples e profunda mensagem, ela é uma chave crucial para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa construção em Deus. Eu quero fazer alguns apelos aqui. Eu quero te convidar ao arrependimento, sem medo. Se você alguma vez, ou nesse tempo, ou está dentro do seu coração, ou então se você tem se sentido atemorizado, sabe? Você tem se sentido inseguro na mesa do Senhor, você tem ainda crises de orfandade, ou você tem crises de ser rejeitado, crises de talvez ser separado do amor de Deus. Eu queria que você viesse aqui na frente como uma movimentação de arrependimento e uma movimentação para que o poder de Deus possa te encher de segurança, te encher de convicção, te encher de
alegria, de certeza de que você está na mesa de Deus, de que você é filho, de que você é amado por Deus. Que o Senhor te lavou, te limpou, e não tem por que ter medo, não tem por que ter crise de orfandade. E se você tem sondado o seu coração e você tem visto que tem coisas dentro de você que são má, no sentido de seu olhar sobre o seu irmão é maldoso, você não olha alguém especificamente com pureza, ou você está contaminado por alguma coisa, você está ferido com alguém, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu também quero te convidar a você, após vir aqui na frente, você ir ao seu irmão, se reconciliar. Mas eu queria muito que nós permitíssemos com que esse ambiente pudesse nos reposicionar nas nossas afeições, no nosso coração, nos reposicionar em convicção de filiação e de miserabilidade, renovar o Evangelho dentro de nós. E outro apelo que eu queria fazer, eu quero pedir para você também vir aqui na frente se você tem dificuldade de ser misericordioso. Se você tem um sentimento de justiça próprio muito grande dentro de você e você deseja ser atingido pelas misericórdias de Deus, vem aqui na frente, vamos permitir com que a presença de Deus, a vida de Deus possa nos tocar, nos lavar, nos renovar, nos batizar. O Espírito de Deus, ele produz vida. O Espírito é a vida de Deus. Ele é o selo da nossa salvação, ele é o penhor da nossa herança. E ele é a própria vida de Deus. Aonde o Espírito está, ali há liberdade. Aonde o Espírito conduz, ali há amor, vida. Então, eu vejo o Senhor nos chamando a uma vida no Espírito, nos chamando a andarmos como filhos, andarmos pelo Espírito, andarmos com os sentimentos que há em Cristo Jesus, andarmos com o olhar que há em Deus sobre nós e sobre os nossos irmãos. Então, quero te pedir para que você faça a sua oração de arrependimento, para que você se apresente diante de Deus nessa manhã e clame para que Ele possa te limpar, para que Ele possa te encher do Espírito, para que Ele possa te encher de convicção da sua filiação, convicção de que você tem um Pai que não vai te mandar embora, que não vai te rejeitar, um Pai que te dá segurança. E esse mesmo Pai, Ele nos ama de forma incondicional e nada vai nos separar do amor dele. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele nos amou quando nós ainda estávamos desassociados às alianças da promessa. Ele nos amou quando tudo que saía de nós era pecado, e ainda assim Ele nos amou. E é esse amor que nós recebemos, e é esse amor que é o padrão de amor que precisamos ter. E é esse perfeito amor que lança fora o medo, lança fora a insegurança, lança fora as questões de que será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho mesmo? Será que eu sou amado? Será que eu estou na mesa dele mesmo? Nós mandamos embora nessa noite todas as mentiras de Satanás que tem atingido a mente e o interior dos filhos de Deus.
Toda mentira deste século nós mandamos embora. Toda insegurança, nós mandamos embora. Senhor Deus, nós oramos, seja a âncora da nossa alma. Seja o nosso ponto de segurança e de convicção. Caia com o seu sangue sobre nós e nos purifique, nos lave. E nos encha, Senhor, com o espírito de adoção. Clame para que o Espírito de Deus possa te encher. Nós mandamos embora todo espírito de escravidão, todo espírito de temor de homens. Nós mandamos embora toda insegurança na mesa. Nós mandamos embora todo medo de se abrir, medo de se relacionar. Nós mandamos embora todo medo de ser traído, todo medo de ser ferido. Nós mandamos embora, Senhor Jesus, nessa manhã, toda a orfandade da nossa casa. Orfandade, nós te ordenamos, vá embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei! Filho amado, Filho de Deus, Senhor, nós oramos, caia sobre esse lugar com graça, para andarmos como filhos, graça e poder. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Graça e poder. Uau! Eu vejo correntes caindo aqui nessa manhã. Deus está libertando aqui mentes escravizadas. Os seus traumas não te definem. Você nasceu nas águas do batismo. Os seus traumas não definem. Você é um novo homem, uma nova mulher. O batismo não é apenas um símbolo. Você nasceu de novo. Você foi gerado de Deus. Libertação agora. Toda mente cativa. Ei! Libertação. Seja livre. Livre. Todas as prisões da mente caiam por terra agora em nome de Jesus. Depressão vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que tira a solidão não é aglomeração. O que tira a solidão é paternidade. Paternidade de Deus agora. Paternidade. Você é filho. Você é filho de Deus. Você é filho dessa casa. Todos os dardos do diabo que tem tentado minar os filhos de Deus, nós cancelamos agora nessa manhã. E nós oramos por poder do alto, convicção, coragem, violência. Seja livre. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Livre. Nós somos livres.